Agora, falando um pouco da classificação dos queijos, as diferentes manipulações aplicadas à coalhada, assim como os micro-organismos presentes, né, a gente viu diferentes micro-organismos, e as condições de maturação provocam mudanças tão profundas que, a partir de uma matéria-prima relativamente homogênea, que é o leite, a gente pode obter muitos produtos heterogêneos que diferem amplamente um dos outros, não apenas na forma, mas também nas propriedades reológicas e sensoriais. Então, uma ampla variedade de produtos a partir de uma única matéria-prima. Então, através de modificações muito sutis no processamento e no tipo de ingrediente utilizado, a gente pode produzir queijos com características típicas e distintas dos demais. Então, aqui eu trouxe diferentes instruções normativas, porque a gente já vinha falando disso na outra aula. Como o queijo tem várias instruções, eu deixei aqui de novo o link do governo federal para vocês verem todas as legislações, mas aqui eu trouxe algumas, por exemplo, a primeira ali de agosto de 2013, o que é permitido para a produção de queijos artesanais, regulamento técnico do queijo coalho, queijo manteiga, regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo azul, do cream cheese, do queijo Dambo, do queijo em pó, queijo Minas frescal, queijo Minas meia cura, queijo mozzarella, queijo parmesão, queijo petit suisse, que muitas vezes acham que é iogurte, mas é um queijo, aqueles danoninhos, queijo prato e continua, porque cada tipo de queijo tem uma legislação específica. Então, eu oriento que deem uma olhada nas legislações, principalmente depois ali no trabalho, que vocês vão escolher um tipo de queijo para trabalhar. Cada uma é específica, não existe uma geral, e se eu ficar aqui, eu ficaria toda tarde falando de todas as legislações que tem para cada tipo de produto de queijo, porque são diversas as variedades. Então, aqui mais um vídeo mostrando um pouco, falando dos diferentes países que produzem aqui, ó, na Itália. O queijo mozzarella, ele é muito produzido na Itália. Aí, como se viu em formato de bolinhas também, por isso que é aquela máquina que eu mostrei. Aqui, ó, é dessorando quando estava numa peça única, um queijo mozzarella, essa característica que eu falei de fibras alongadas em relação à filagem. Aqui ele mostra todo aquele processo que a gente já viu, que é aqui, ó, a questão de salga dos produtos, que pode ser de maneira diferente, questão de informagem dos produtos. Aqui, ó, já é um queijo bastante cremoso ainda sendo produzido, o queijo gorgonzola, e depois ele aqui, o queijo com os veias azuis. E depois ele na textura mais dura, quando ele está pronto, geralmente, né, uma textura mais consistente. Aqui na Índia, um produto, um queijo tradicional deles, que tem uma textura que parece um marshmallow, uma textura muito macia, digamos assim. Aí eles mostram como faz, uma produção bem artesanal, mostrando os diferentes tipos de queijo produzido no mundo. Ó, na Inglaterra, que diz que o queijo cheddar ele foi produzido na Inglaterra porque o rei Henry, eu não me lembro qual deles, apreciava esse queijo, então estimulou a produção do queijo cheddar. Aqui até vai aparecer depois um desenho do rei. Então, porque cada lugar, né, tem seus queijos típicos. Aí aqui a gente já tem de novo mais uma produção artesanal. Aqui agora a gente vai para a Geórgia. A gente mostra também essa questão de um outro queijo que é característico da região, queijo que se assemelha muito aos nossos queijos frescos aqui, como o Minas, o cottage. Aqui a gente tem mais um exemplo de queijos típicos, então, em outros países lá, diferentes aqui da nossa região, né? Cada lugar tem a sua característica, né? Finlândia. Então, aqui a gente, só para mostrar que cada país tem seus queijos característicos, tem os que são mais consumidos em todo o mundo, né? Que nem eu digo, o mozzarella é uma coisa que aqui no Brasil a gente utiliza bastante, mas na Itália ele também é bastante consumido. Tem os queijos que são regionais, e nesse sentido de queijos regionais, a gente tem aqui, que eu digo, as origens dos principais queijos que são consumidos em todo o mundo, que é o Brie e o Camembert, que são dois queijos franceses, o cheddar, então, na Inglaterra,
Aí depois a gente tem o Gouda também, que é um famoso queijo que é bastante consumido, o Gorgonzola, que ele, né, uma vila italiana, que da onde surgiu esse tipo de queijo, com já começar os queijos de veias azuis, né? Aí a gente tem ali o mozzarella, o parmesão, dentre outros, então, as origens dos principais queijos consumidos em todo o mundo. E aí, como eu disse, falando do Brasil especificamente, o Brasil ele tem bastante regiões produtoras, principalmente de queijo artesanal, mas que também alguns são produzidos em escala industrial. Então, aqui a gente tem principalmente, dá para salientar o queijo Minas Canastra, que é bem famoso. Aí aqui na região sul, tanto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os queijos coloniais, né? Aí a gente também tem queijo serrano, tem queijo coalho, tanto aqui, ó, nessa região do Ceará, ou em Manaus, desculpa, queijo coalho do Amazonas. Então, o Brasil tem diferentes tipos de variedades de queijo. Então, eu digo, as variedades de queijo são infinitas, tanto artesanais quanto já os que são industriais. Assim, eu trago essa figura que mostra que aqui não tem todos a quantidade de queijos que a gente tem, as variedades. Só que aí, como que eu vou classificar tantas variedades diferentes, ó, com colorações diferentes, com características diferentes, outros com fungos, outros sem fungos, uns mais frescos, outros maturados? Como que eu vou classificar isso, então, na verdade, né? Porque existe uma classificação, então, mista, que ela foi preconizada por Walter e colaboradores em 1972, que tenta englobar, então, uma classificação a partir do conteúdo de umidade, os micro-organismos que participam da maturação e os seus efeitos, além dos países onde foram produzidos. Então, essa tabela 1 aqui, ela mostra, então, essa classificação dos queijos em relação ao conteúdo de umidade e a maturação. Então, a gente pode separar os queijos em 4 grandes grupos, que é os queijos muito duros, umidade inferior a 25%, queijos duros, de umidade de 25% a 36%, semi-moles, que é umidade de 36% a 40%, e os moles, que é umidade superior a 40%. Dentre essas classificações, nós temos outras subdivisões. Por exemplo, nos queijos duros, a gente pode ter com ou sem buracos. Os com buracos, um exemplo, eles são maturados por bactérias, é o Emmental e o Grumier. Sem buracos, que seriam também maturados por bactérias, seriam o Cheddar, o Edam e o Gouda. Semimoles, a gente pode ter a diferença, então, de bactérias ou bactérias e leveduras superficiais. Então, como bactérias, só bactérias, o St. Pauli, que também é um queijo francês. Aí, como bactérias e leveduras superficiais, a gente tem o Limburger. A maturação por mofos internos, que são as veias azuis, os principais exemplos são o Roquefort francês e o Gorgonzola italiano. E os moles, então, tem os maturados por mofos artificiais, que é o Camembert e o Brie, ambos franceses, e os não maturados, que é o mozzarella italiano, o cottage do Reino Unido e o petit suisse, que é francês. Então, quando a gente fala assim de diferentes tipos de queijo, a gente acha assim, são todos diferentes, mas não. Por exemplo, o parmesão e o emmental, eles distintos em termos de aroma, sabor e textura, utilizam essencialmente o mesmo processo. O que muda é o tipo de cultivo iniciador utilizado nesse processo, mas as etapas em si são as mesmas. E aí eles têm distintas características sensoriais. O provolone, por exemplo, ele tem massa afilada, assim como o queijo mussarela, só que o provolone é curado e o queijo mussarela não. O queijo quark, o petit suisse e o cottage, eles são de coagulação ácida. Mas aí também, como a gente falou, tem os queijos de coagulação enzimática, como o prato e o edam. Se o leite, por exemplo, ele fosse adicionado de um fermento mesofílico com bactérias acidificantes e não se efetuasse o cozimento, então a gente tivesse uma massa crua e fosse direto à prensagem, a gente teria então a produção do queijo Minas, frescal ou padrão. Só que se a gente pegar essa mesma massa e adicionar mofo submetido à maturação, a gente pode ter o queijo gorgonzola. E ainda, se esse mofo estiver na superfície, a gente pode produzir queijo camembert ou brie. Então, para vocês verem que às vezes uma pequena diferença, seja no micro-organismo, na adição do cultivo iniciador, ou seja, em alguma etapa do processo que a gente modifica, a gente vai ter diferentes características.
Então, a gente não pode também, assim, existe um processo geral, mas a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, assim, ó, a gente pega o leite, a gente padroniza ali o teor de gordura. Em geral, se utiliza o leite integral, como eu falei, né? Aí pasteuriza, porque não vai ter uma maturação prolongada. Então, vamos pasteurizar para garantir a segurança. Aí, se a gente fizer toda aquela questão de adição do fermento, adição de coalho, cortar, fazer a agitação ali, o cozimento, a gente vai ter a massa, né, que vai dar origem ao nosso queijo. Dessa massa, se eu seguir para uma acidificação e uma filagem, seguida de moldagem e salga, a gente vai ter o queijo mussarela. Mas se eu não acidificar e não fazer a filagem, se eu for direto para moldagem, prensagem, salga e maturação, eu vou ter o queijo prato. Queijo prato e queijo mussarela são os principais queijos que a gente tem no mercado consumidor aqui no Brasil. Então, tu vê, até certo momento, até ali a obtenção da massa, a gente estava seguindo etapas iguais. Aí, só porque no queijo mussarela a gente acidificou e fez a filagem, a gente já teve mussarela, né, com aquela textura característica, e aí se a gente seguiu só para moldagem, ali teve um período breve de maturação, a gente tem o queijo prato, os nossos dois principais queijos de consumo do mercado. Então, isso é muito interessante, assim, a nível de curiosidade, sim, de como cada detalhe pode mudar toda a característica de um produto, né? Eu acho isso fantástico. Aquela é a principal classificação que a gente encontra na literatura. A gente poderia também dividir a classificação dos queijos quanto ao teor de gordura e a consistência da massa. A gente ainda podia classificar quanto tipo de proteína, só que a proteína, os queijos de modo geral, são obtidos das caseínas, né? Só não, mas em geral, queijos de proteína do soro, alfa-lactoalbuminas e beta-lactoglobulinas, a gente tem como exemplo a ricota. Então, de modo geral, os queijos são produzidos de caseínas e aí a ricota é produzida da proteína do soro. Então, as principais assim que a gente pode citar, além da tabela, que é o preconizado na literatura, a gente pode citar o teor de gordura e a consistência da massa. Teor de gordura, a gente vai ter queijos extra gordo, gordo, semigordo, magro e desnatado. O desnatado menor que 10%, magro de 10 a 24,9, gordo de 25 a 44,9, gordo 45 a 59,9 e extra gordo no mínimo 60% de gordura. Já em relação à consistência da massa, a gente vai ter queijos frescos ou brancos, que têm alto grau de umidade, cremes que podem ser espalhados em pães e bolos, como eu mostrei ali o potinho do queijo Quark, pasta semidura, que oferece resistência ao corte, e a pasta extra dura, que são aqueles feitos para ralar. Na massa crua, ainda a gente pode ter sem maturação, com maturação e maturação por mofo. No caso de não haver maturação, a gente tem um exemplo Minas Frescal. Se não, a gente tem o queijo maturado, que é o padrão, por um mês. Se a gente tiver a maturação por mofo na massa crua, a gente tem, então, o gorgonzola 45 dias e o camembert por 3 meses. Já em relação ao cozimento, a massa semi-cozida, a gente pode ter maturado com maturação rápida ou maturado com maturação prolongada. A maturação rápida é o prato, como a gente estava falando, e o queijo tipo colônia de 15 a 20 dias. Uma maturação prolongada é o Gouda 1 mês, o cheddar de 3 a 6 meses. E a cozida, que emprega temperaturas de 45 a 54 graus, a gente tem como exemplo o parmesão e o granat, que aí a gente tem, ambos os dois são maturados, o parmesão por 14 meses e os suíços de 2 a 6 meses. E aí os de massa filada, 80 graus, ali como a gente tinha visto no vídeo de preparação ali, que os exemplos são mozzarella e provolone, mozzarella sem maturação e o provolone com maturação de 30 a 45 dias. Para encerrar a aula, os defeitos nos queijos, então. Os defeitos pode ser queijo mole de baixa consistência e excesso de umidade, que está relacionado com o tempo de agitação insuficiente. Então, por isso que é importante cuidar daquela questão do aquecimento, da pré-prensagem, da agitação. A gente estava falando ali da questão do tamanho também dos grumos formados na coagulação. Então, o queijo mole está relacionado com isso.
com problemas de consistência. O sabor amargo pode ser o excesso de coalho ou trabalhar com leites velhos, que nem eu digo, se a gente não tiver uma matéria-prima de qualidade, a gente vai ter um produto de qualidade ruim, com sabor amargo. Sabor ácido desagradável, ou algum odor desagradável, pode ser em função do desenvolvimento de micro-organismos produtores de compostos voláteis, algum problema, então, também durante relacionado a tratamento térmico, enfim, então medidas rigorosas no manuseio do leite até o processamento final, eles são necessários para evitar contaminações. A mesma coisa para o desenvolvimento de bolores, que geralmente estão relacionados, então, com problema ambiental, instalações mal cuidadas. Então, a gente tem que adotar aquela questão de BPF, fazer um controle ambiental, higiene rigorosa, que nem a gente falou ali daquela questão de estocar em câmaras com temperatura e umidade relativa controlada. Então, defeitos na aparência, trinca na casca, então a gente tem a questão casca muito grossa, se o armazenamento for em local muito seco, ou casca muito lisa, numa salmoura muito diluída, trincas na casca relacionada também com o ambiente muito seco, mas também com a deficiência no tempo de prensagem, leite com pasteurização a temperatura muito elevada, mas os principais problemas são o estufamento precoce, que ocorre, então, aquela questão do queijo inchar e apresentar furinhos irregulares, que a gente chama de olhinho de gato, que esse defeito ele é causado pela contaminação com as bactérias do grupo coliforme. Então, inclusive, por isso não é recomendado comer grávidas consumirem queijos artesanais por esse risco de contaminação que pode causar algum problema, né, na sua gestação. Então, porque geralmente esses furinhos parecem um olhinho de gato, esses furinhos menores, assim, muita quantidade, é uma contaminação por grupo coliforme, e o estufamento tardio, que ocorre durante a maturação, entre 10 dias a 8 semanas da produção do queijo, que ele é causado por bactérias do gênero Clostridium, que produzem gases em excesso, que ao sair da massa eles causam rachadura. Então, o que é importante frisar, nunca consumir queijos estufados, nunca, porque é um problema de contaminação. Então, aqui falando do trabalho avaliativo, encerrando a aula, cada aluno deve escolher um tipo de queijo distinto, então acho que é bom se comunicar no chat ali pelo AVA para dizer cada queijo que cada aluno escolheu. O Renato já avisou que vai trabalhar com queijo coalho, né? Se ele mudar, ele avisa ali. E elencar, então, o processo geral de elaboração, focando especialmente nas particularidades do produto escolhido. Em um breve texto, discutir a quantidade estimada de matéria-prima necessária para a produção de determinada quantidade de produto, citando também resíduos gerados na produção e se esses podem ou não ser reaproveitados. Adicionalmente, discutir as características necessárias do leite utilizado. Então, esse trabalho, da minha parte, é o que vai ter uma porcentagem um pouco maior da nota, porque eu quero o trabalho sobre a produção de queijos, mas lembrando dos detalhes que a gente viu na aula de leite de consumo, principalmente que tem essa questão de pasteurização ou não na produção de queijos, então eu quero que falem da qualidade do queijo, se é padronizado ou não, teor de gordura, enfim, coisas que vocês, né, devem lembrar da aula passada, por isso que esse trabalho dos que eu vou propor é o que tem uma porcentagem maior. Então, o modo de elaboração, então, uma capa com o modelo da FURG, introdução, um panorama geral sobre queijos, produção de queijos, definições que couberem, assim, mais generalistas. Dados de produção, aí já pode ser em geral, mas o melhor seria sobre o queijo escolhido. Fazer a definição desse produto, desse queijo que foi escolhido, a definição, principalmente trazendo a legislação vigente no Brasil para esse produto. No desenvolvimento do trabalho, vocês podem montar um fluxograma completo, só que eu quero com todas as etapas, com entradas e saídas, por exemplo, assim, aqui sai, por exemplo, soro, uma setinha saindo do soro, aqui entra sal refinado, não sei o quê. Fluxograma completo, não simplificado como aqueles que eu mostrei na aula, que eles eram gerais, né? Então, como vai ser um produto específico, bem detalhado. E aí pode, junto ou optar para fazer junto ou só, uma tabela no PowerPoint, que depois tem um slide para mostrar a seguir, finalizando com uma conclusão, uma análise crítica pertinente com os tópicos do trabalho.
Aqui só um exemplo da tabela, vocês podem dizer, tipo, qual leite que foi utilizado, falar da padronização, se tem, se não tem, se aplica tratamento térmico, prazo de validade, parâmetros de influência na conservação, essa questão se gera resíduo, se o resíduo pode ser utilizado, se tem questão de embalagem nesse produto, qual é o custo, volume de produção, outras vantagens e desvantagens, enfim, e aí a conclusão com o texto para encerrar, como eu tinha dito ali nas instruções. Tá bom, pessoal? Fico à disposição. Meu e-mail, de novo, helenagouveia.gmail.com. Muito obrigada. A gente se vê na próxima aula sobre a tecnologia de produção de iogurtes. Até breve. Tchau, tchau.